Eu estava conversando com uma amiga do Japão outro dia e ela me contou que na escola portátil, que é uma das principais escolas de ensino de choro no Brasil, no Rio de Janeiro, a maior parte dos estudantes estrangeiros são estudantes do Japão. A grande maioria, 80 estudantes atualmente, se eu não me engano, e no auge da pandemia, mais de 150 pessoas do Japão estavam estudando à distância o choro brasileiro, sendo que a matrícula era em português e muitas dessas pessoas não falavam japonês e entraram lá no Clube do Choro para aprender choro. E a gente começou a conversar sobre o Brasil-Japão, sobre essa relação, sobre o porquê desse interesse dos japoneses no Brasil. Na minha criação, na minha concepção, na maneira que eu enxergo o Japão e o Brasil como países, é muito mais fácil apontar as diferenças. O Brasil tem essa coisa das relações muito forte. Você vai numa fila de um supermercado e você consegue conversar, puxar um assunto com alguém do nada. E de repente vocês estão reclamando que a fila está demorando e de repente você já conhece a vida da pessoa. Você pode chegar na rua, abordar uma pessoa, perguntar uma coisa e as coisas vão fluindo e de repente você se torna amigo e vai para o bar com a pessoa. Claro que não é todo dia que acontece isso, mas são histórias que não são tão distantes do nosso cotidiano. Você está andando, de repente você puxa um assunto e é fácil, e é leve, e as relações não pesam tanto. No Japão, hoje em dia, uma das coisas que mais tem sido uma notícia, obras têm sido dedicadas exclusivamente a isso no Japão, que é o tema da solidão, né? A gente vê no Japão uma sociedade cada vez mais solitária, com cada vez menos relacionamentos sendo construídos, e uma sociedade em que as relações são muito difíceis. Você tem empresas que vendem atores e atrizes para que você possa passar um momento com pessoas que vão fingir que são suas amigas. Tem um filme muito legal que lançou recentemente sobre isso, que se eu não me engano é do Herzog, depois tem que procurar o título, ainda não assisti, mas quero assistir, que fala sobre essa espécie de agência de contratação de pessoas para atuarem na sua vida, seja para fingirem que são marido para você apresentar para sua mãe, ou para, não sei, tem vários contextos, ou pessoas que vão aparecer num shopping, você vai tirar uma foto, e essas pessoas vão ser postadas nas suas redes sociais como se fossem amigas para que você não pareça ser tão solitário para quem vê você nas redes sociais. E no Brasil, isso está longe de acontecer. Não que a solidão não exista, mas acho que não existe a ponto de ser um mercado estruturado para suprir o problema da solidão. Por outro lado, existe a questão da pontualidade, que pode ou não ser um valor. No Brasil você marca algo e as pessoas aparecem meia hora depois e está tudo bem. E até meio cedo, né? Aparecer uma hora depois, dependendo de onde você está, é normal. Às vezes você marca uma coisa e se a pessoa chega na hora, você reclama, falando, putz, mas nem comecei a preparar as coisas aqui, volta para casa. E no Japão, a pontualidade é um valor muito precioso. As pessoas prezam pela pontualidade. Os trens chegam, se está marcado lá 9 horas e 52 minutos, vai chegar a 9 horas e 52 minutos com 0 segundos de atraso. Se você marca um compromisso com uma pessoa, essa pessoa vai estar lá exatamente no horário que vocês marcaram. Tem muitas outras coisas que a gente pode conversar a respeito como diferenças. O espaço público, a maneira de lidar com a limpeza, a maneira de lidar com o barulho, né? O silêncio no Japão é algo que me marcou muito. No Brasil, a gente tem nos espaços públicos, ou nos restaurantes, ou mesmo nas salas de concerto, algum ruído permanente, algum barulho normal, algum tipo de conduta um pouco mais barulhenta. E isso não é necessariamente ruim. Eu mesmo falo alto, né? Eu tô falando alto aqui, falo alto com meus amigos, tô num restaurante, num bar, eu falo alto, porque senão eu não sou escutado, e senão eu não escuto, e senão eu não consigo ser compreendido. No Japão, o silêncio é algo muito valorizado. Se você entra num metrô, você não pode falar no telefone, porque você incomoda as pessoas através dessa poluição sonora. São maneiras de enxergar o mundo diferentes. Tem alguns países que vão se aproximar mais do Brasil, outros mais do Japão.
Mas o que a gente estava tentando entender nessa conversa, eu e essa amiga, é quais são as semelhanças. As diferenças são mais simples de entender. As diferenças são mais óbvias. E eu não estou falando que uma coisa é melhor e outra pior. Eu sou uma mistura, né, entre as duas coisas. Então eu aprendi a valorizar as coisas boas nas duas culturas. Dediquei minha vida inteira à música brasileira, à cultura brasileira. Ao mesmo tempo herdei muitas tradições, muitos valores, muitas formas de ser que eu aprendi com a minha família. Com meus pais, que aprenderam com os pais dos meus pais. Então eu tenho muito de japonês. Tirando o aspecto físico, que é óbvio, em termos de caráter eu tenho muito de japonês. Mas quais são as semelhanças? E isso foi difícil para a gente entender. A gente começou a se perguntar quais eram as principais semelhanças e não conseguiu chegar em um consenso. Talvez você possa dar algumas ideias, mas uma das reflexões que surgiram a partir de tudo isso que a gente estava conversando, que para mim foi o mais interessante, foi que talvez essa admiração do Brasil pelo Japão e do Japão pelo Brasil não venha por conta de pontos de intersecção entre as culturas, por aquilo que você vê no outro e vê que é semelhante e quer se aproximar. Talvez justamente essa admiração de uma cultura pela outra venha daquilo que falta, daquilo que você não tem e talvez admire, e talvez você goste de ver no outro, mas que em si você não encontra. A gente estava conversando sobre o quão admirável é para um japonês essa maneira de lidar com as relações, um pouco mais livre, um pouco mais solta, um pouco mais despretensiosa, sem tantas amarras, sem tanto pudor. Você poder simplesmente conversar, você poder simplesmente abordar alguém na rua e conversar sobre alguma coisa, e existe a possibilidade disso gerar uma amizade. Essa leveza social, que é admirada por uma população que socialmente tem várias camadas de repressão. E por outro lado, acho que existe algo de admirável na cultura japonesa que o Brasil não tem. Por exemplo, a relação com a limpeza, o respeito ao espaço público, né? Eu lembro bastante de uma história da seleção japonesa de futebol, quando perdeu, se não me engano era da Bélgica, eles limparam todo o vestiário, deixaram o vestiário impecável e ainda deixaram um bilhete agradecendo os funcionários da Copa. É um gesto louvável, né? Não tem como dizer que não é. E é algo que nem sempre acontece no Brasil, e diria que a regra é o contrário. Eu já vi vários vídeos na internet sobre pessoas que estão com uma lixeira do lado e jogam um papel na rua, assim. Abrem um sorvete, jogam um papel na rua e a lixeira estava do lado. No Japão, em Tóquio, você não tem lixeiras. Imagina isso, uma metrópole, uma das mais lotadas do mundo. Você não tem lixeiras porque em certo momento bombas eram colocadas dentro das lixeiras. E a solução genial, né, do governo, como se esse fosse o problema, então vamos tirar as lixeiras das ruas. E eles tiraram, e o Japão é o único lugar no mundo em que isso podia funcionar. Porque as pessoas, depois de usar, seguram na mão as embalagens, seguram na mão ou no bolso os papéis, até que chegam em algum estabelecimento e jogam. E no Brasil tem essas cenas engraçadíssimas e revoltantes de pessoas que estão a metros de uma lixeira e não se dão ao trabalho de jogar na lixeira. Jogam no chão, assim. Então, é engraçado pra mim falar sobre isso. Adoro falar sobre a cultura japonesa, apesar de não ter vivido em colônias, apesar de não ter estudado o idioma japonês. É algo que faz parte de mim e quero me aprofundar nisso. Recentemente eu participei de um projeto chamado Sons Nikkei, que juntou diferentes descendentes de japoneses em um projeto musical. Foi uma experiência muito emocionante, porque eu entrei em contato tanto com a música brasileira, que é algo que eu amo, quanto com as raízes japonesas, as pessoas ali que estudaram a fundo a cultura japonesa, pessoas que conhecem muito sobre a cultura japonesa, que eu não vivi, que eu não conheci, que eu não estudei, e poder estar num ambiente tão acolhedor
Foi uma experiência inesquecível, muito emocionante. Eu nunca fiquei tão emocionado na vida em um projeto musical quanto no Sons do Niquet. Em breve vou te contar bem mais sobre esse projeto. Eu quero te recomendar o trabalho de um músico maravilhoso, o músico que organizou o projeto Sons do Niquet, João Egashira, um cara de um coração gigantesco e um músico fenomenal. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com a minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.